Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo então aqui. Hoje a gente vai aprender aqui o sinal de hora. Mas o sinal de hora é muito fácil, eu sei que é fácil, mas nós vamos ver aqui alguns contextos diferentes que você pode utilizar esse sinal. Por exemplo, como é que você perguntaria para um surdo que horas são? E se de repente um surdo chega para você e te pergunta as horas, como você responderia? Outro detalhe, e se for a questão de horas transcorridas, né? Por exemplo, você quer dizer que num certo percurso a pessoa demoraria tantas horas de viagem para chegar naquele destino. Nesses contextos, então, como é que ficaria o sinal de horas? Isso que você vai aprender, então. Fique comigo que você vai aprender esses detalhes. Então vamos lá, você está lá em um lugar, talvez, vamos colocar que seja num ponto de ônibus, só tem uma pessoa do seu lado, e essa pessoa, ela é surda. E aí você quer saber as horas, você não tem um celular no momento, não tem talvez um relógio, e quer perguntar as horas para ele, né? Bom, e agora como é que você faria isso na língua de sinais? Então o sinal de hora é muito fácil, você só vai apontar aqui mesmo para o relógio. Apontou para o relógio e já está fazendo o sinal de horas, né? Esse é o sinal. Se você quer perguntar para ele que horas são, ou você vai chamar a atenção dele, talvez tocando nele, né? Dá um jeito de chamar a atenção dele para ele olhar para você. Quando ele olhar, você basta apontar para as horas e fazer aquela expressão de pergunta, né? Aí se você fez a expressão de que está perguntando, você já está querendo dizer que horas são. Ou mas se você quiser também usar esse sinal aqui, ó, que esse sinal aqui é quantas, né? Quantas. Você pode fazer horas. Quantas? Quantas? Aí você está perguntando também que horas são ou quantas horas. Então você pode usar a expressão de pergunta, só apontando para o relógio, ou você pode, quantas horas? Quantas horas? Aí você já está perguntando isso. Mas vamos inverter a situação agora. Então, agora já é a pessoa que chegou para você e fez isso. Ele é surdo, né? Ele perguntou para você que horas são. E agora você olha no relógio e como é que você vai responder então? Bom, você pode fazer então, apontando. Ele já está perguntando quantas horas, você não precisaria apontar para o relógio. Se quiser, pode apontar também, né? Mas você já pode fazer só o número mesmo que representa aquela hora que é naquele exato momento. Suponhamos então que seja aí 8 horas. Você vai fazer o número 8. Ou pode apontar horas 8. E se for 8 horas e 15 minutos? Aí você vai apontar para o relógio, vai fazer o número 8, aqueles dois pontinhos do relógio, né? Número 8, os dois pontinhos que aparecem nos relógios digitais, e aí você vai fazer os minutos que for. Se for 8 e 15, você vai fazer 8, os dois pontinhos, e vai fazer o número 15. 8 e 15, né? Então 8 e 15. Ou 8 e 15, pode ser esse 1 aqui também. Se for 8 e meia, às vezes você não precisa fazer o sinal de 30, né? 8 e 30, pode fazer também. Mas tem duas outras formas que você pode fazer 8 e meia. Você vai fazer 8 e meia. Isso aqui também você vai estar sinalizando o sinal de meia, né? 8, não precisa fazer os dois pontinhos nesse caso, às 8 e meia. Ou uma outra maneira de fazer isso também é fazer o sinal de 8 e fazer isso aqui, ó. Fez isso aqui. 8 e meia. Então você pode usar essas três formas, né, de representar a meia hora aí no caso, né? 8 e 30, você vai fazer 8 e meia, ou 8, e esse aqui também é outro sinal, né? Então pode ser, isso aqui vale para qualquer hora, né? Se for 9 e meia, você vai fazer a mesma coisa, né? 9 e meia, 9 e meia, ou fazer os dois pontinhos e fazer os 30 minutos. Então é assim que você vai responder para um surdo que te perguntou as horas. Responder as horas em língua de sinais. Vamos então aqui agora para a outra situação que mencionamos no início, né, aqui desse vídeo. Então você quer falar de horas transcorridas. Como eu disse, talvez você quer fazer uma viagem, chega lá na cidade e o seu amigo te pergunta, a viagem demorou quantas horas? Quantas horas você demorou para chegar aqui? Agora você já não vai apontar para o relógio e fazer o número de hora que você gastou, né? Não é desse jeito. Neste caso aqui, da hora transcorrida,
você vai usar outra maneira, que é isso aqui. Ó. Você vai colocar aqui, ó. Quando você faz esse giro aqui, e parou aqui, você está querendo dizer 1 hora. Isso aqui é 1 hora, no sentido de horas transcorridas, né? 1 hora. Se for 2 horas, você vai fazer aqui você está fazendo 3 horas. E até o número 4 você pode fazer, 4 horas. Se for de 4 lá acima, suponhamos que a sua viagem aí demorou 10 horas, né? Você vai responder para ele que a viagem demorou 10 horas. Você vai girar aqui e aí vai fazer o número 10. Então você girou até umas 3 vezes mais ou menos e fez aí o número 10. Ou a quantidade de hora que você gastou, né? Se for 15 horas, então você vai fazer isso aqui e fazer o número 15. Você vai fazer isso aqui, fazer o número 20, se for 20 horas. Se você gastou 24 horas, você vai fazer isso aqui, girar e fazer o número 24. Então, a hora transcorrida é feita desse jeito. Esse é o modo mais comum de fazer. Agora você pode fazer isso aqui também, girar em cima do relógio, né? Você pode girar aqui e fazer quantas horas você demorou então para fazer aquela viagem. Agora vamos colocar aqui ainda uma outra situação. A situação de, por exemplo, um compromisso. Você convida a pessoa para um evento e essa pessoa pergunta que hora vai ser o evento. Aí como é que você vai responder isso aí agora? Bom, talvez o evento seja 8 horas da noite. Aí você poderia fazer então, talvez 20 horas, 20, né? Mas você poderia fazer então, será 8 horas da noite. E aí como é que ficaria? Aí você não pode fazer 8 horas da noite. Não é desse jeito, aí fica o português muito sinalizado, né? Neste caso você vai fazer primeiro noite, hora, 8. Aí você está respondendo que o evento vai ser 8 horas da noite. Ou 8h30, por exemplo, você vai fazer noite, hora, 8h30. Lembra que a gente aprendeu isso aqui? Ou noite, hora, 8h30, que é 8h30, né? Ou noite, hora, 8h30. Aí você está falando com a pessoa que será 8h30 da noite, né? Se for de manhã, você vai fazer da mesma forma, só que em vez de fazer noite, você vai fazer então manhã, né? Então, manhã, hora, 8 horas, né? Manhã, hora, 8h30. E assim sucessivamente, né? Depende então de que hora será o seu evento. Então, percebeu? O sinal de hora eu sei, é muito fácil. É isso aqui, apontou para o relógio, é hora. Tá, mas tem esses contextos, então, ele precisa ficar atento, né? Como é que a gente vai passar a Libras, assim, bem apurada mesmo, na hora de sinalizar, então, nesses contextos que a gente viu aqui. Você gostou de aprender esses detalhes aqui a respeito de hora? Então, deixa aí o seu like, né? Compartilha esse vídeo, outras pessoas também possam tirar proveito, possam aprender aí, então, esse detalhe que talvez não sabia ainda, né? Eu fico por aqui, então, aguardo você lá no próximo vídeo. Até mais.